Olá, boa noite. Hoje a live aqui no Instagram, live de terça. As lives de quintas acontecem no YouTube, as lives de quinta. Hoje, bastidores, né? Aqui é um estudo dos grandes mestres, né? Pegar a forma, entender melhor a forma, a técnica, o mundo, né? De cada artista, principalmente, para você poder criar o seu próprio mundo, né? Então, esse entendimento do mundo de cada artista, isso vai nos dando condição, vai nos dando um repertório para a criação do nosso próprio mundo. Então, a intenção dessas lives é isso. A intenção desses desenhos que eu faço é muito importante copiar os grandes mestres, para daí sim isso vai te dar uma condição melhor para criar seus próprios desenhos, seus próprios trabalhos. Então, é isso, é dividir um pouquinho dos bastidores com vocês, desse estudo dos grandes mestres. Deixa eu ver quem está aqui. Pessoal entrando, bacana. Aqui, um autorretrato. Confesso que é dos artistas que eu mais gosto, né? Tenho realmente um respeito profundo, uma admiração enorme, né? Uma paixão por esse artista, Rembrandt, esse holandês do século XVII, Rembrandt van Rijn. Um autorretrato, ele pintou muito autorretrato, desenhou muito. Rembrandt foi um grande desenhista, gravurista, né, e pintor da era de ouro da arte holandesa. Ele fez uso, se a gente olhar aqui, a gente percebe isso, é um grande mestre, fez um uso, né, com maestria do chiaroscuro. Chiaroscuro é a utilização da luz e da sombra, né, para efeitos, esse efeito dramático. Uma característica sua que a gente pode notar nesse trabalho e em tantos outros, na grande maioria dos seus trabalhos, é as áreas iluminadas, né, que as áreas iluminadas dos seus trabalhos ocupam muito pouco espaço, né, do todo. Então a gente tem uma área iluminada no rosto, né, a luz pega aqui, chamada luz Rembrandt, né, pega aqui, todo o restante na sombra, a mão dele aqui embaixo quase não aparece, né? Então a luz está toda concentrada aqui, né? Então a gente tem no entorno dessa luz faixas de sombra, né? E no fundo também. Isso reforça a intensidade da luz, né? Como se houvesse um holofote em meio à escuridão, né? Ele é um grande mestre nisso. Então vamos lá. Eu peguei aqui um papel preto, papel simples, cartolina. Qualquer um acha aí em qualquer cidade, né? Uma cartolina preta. Isso é para um estudo, né? Um esboço, é um estudo da obra de Rembrandt. Então, cartolina, a gente vai partir da luz, tá? Eu não estou aqui fazendo uma cópia técnica do trabalho da pintura de Rembrandt. Isso aqui é um desenho, né? Nós vamos tirar da pintura, usar a pintura como modelo, né? Isso aqui é um óleo sobre tela, esse quadro está no Louvre, tá? E nós vamos passar para o desenho, né? Mas usar como ponto de partida essa visão que ele tinha da luz, né? O uso do chiaroscuro, ok? O que a gente pode perceber é do rosto, né? O rosto dele, a gente pode perceber que os olhos estão no meio, né? No meio da face. Se eu pegar aqui, né, do olho até o topo da cabeça, claro, descontando aqui o tecido, tem uma sobra de tecido, mas se a gente imaginar aqui o topo da cabeça, né, sem essa boina, sem esse pano na cabeça, do olho, do centro do olho até o topo da cabeça, é a mesma medida do centro do olho até o queixo. Olha só. Então, o olho
está no centro da cabeça. É uma coisa para gente. Então, o que a gente vai fazer? Ao invés de eu procurar as linhas, o contorno, né, eu vou partir da luz. Né? A luz vai soltar, nós vamos tirar a figura do fundo, tirar das sombras. Ok? E eu vou usar um pouco a técnica da blocagem. Deixa eu ver aqui, Rosângela Rebozo. Olá, Rosângela. Vamos lá. Vou partir dessa luz. A cabeça ela pega quase a metade do trabalho, né? Um pouco acima, o queixo está um pouco acima do centro. Confesso que esse trabalho está cortado, tá? O trabalho original é um pouco maior, né? Tem mais área de fundo aqui para cima e mais área aqui para baixo, tá? E um pouco também dos lados. Então, essa imagem está concentrada em um detalhe do quadro, tá? Não está cortado, não está muito cortado. Quase que aparece o trabalho inteiro. Mas vamos lá. Vamos usar ele como essa composição como ponto de partida. A partir da onde a luz realmente está concentrada. Isso aqui é um giz pastel seco, tá? Lápis, giz pastel. Perdão. Esse aqui não é o giz pastel seco. Esse aqui é o lápis carvão branco. O lápis pastel branco seco também tem um resultado muito parecido, tá? Com esse aqui, mas esse aqui é o lápis carvão branco. Depois eu vou usar o lápis sanguínea, tá? Lápis sanguínea, essa terracota, né? Essa cor, e o lápis carvão preto sobre cartolina preta. Papel preto. Tem um papel muito bom, né, que dá um resultado excelente, que é o papel Canson mitente, né? E tem várias tonalidades, várias cores, várias tonalidades, por exemplo, de cinza. Tem um cinza chumbo que é maravilhoso também para esse tipo de trabalho. Mas é um papel bem mais caro para esses estudos. Então aqui eu concentrei essa luz. Agora a testa. O olho vai estar por aqui no centro. Concentrar a luz aqui. Então nós vamos meio que mapeando a figura. Depois, logicamente, que a gente vai usar o lápis carvão preto também para ajustar a forma. Essa luz aqui. Rembrandt foi um mestre mesmo. Tem uma curiosidade aqui, tem um quadro, um autorretrato que ele fez que aparece no filme Harry Potter. É um autorretrato dele. Queixo. Eu estou ampliando levemente, né? O papel um pouco maior. Fazer o rosto um pouco maior também. A orelha alinhada pelo nariz, o lóbulo. Então, vai estar por aqui. E aqui está escondida, mas ela seria alinhada pela sobrancelha. Está escondida pelo cabelo. Um pouco de luz aqui. Agora com caneta borracha, que é a monozero, né? Eu vou fazendo pequenos ajustes, voltando com as sombras.
E aí eu vou desenhando, a gente vai usando a borracha para desenhar. Então esse tipo de técnica dá uma liberdade muito grande. E é muito importante a gente aprofundar o nosso olhar, né, nas obras dos grandes mestres aí consagrados já pela história da arte, porque nós vamos enriquecendo o nosso repertório, né, vamos criando um repertório visual, mental, para aí sim criar o nosso próprio trabalho, o nosso próprio mundo, né, porque o artista isso que a gente busca, né, a criação de um mundo próprio, ou a descoberta de um mundo próprio, né? E conhecer os grandes mestres, isso nos ajuda muito. É fundamental, na verdade. A sobrancelha, vou revelar ela aqui. Então, até agora eu não usei o lápis carvão preto. É só mesmo para a gente intensificar depois algumas áreas. Esse autorretrato, o Rembrandt pintou por volta de 1665, não tem uma data precisa, né? Não dá para saber qual foi exatamente o ano, mas é por volta dessa data, 1665, e ele tinha então, né, nesse ano ele tinha por volta de aí dos seus 50 anos de idade. Isso depois dele passar por várias perdas. O Rembrandt ele foi consagrado muito cedo, ele ficou famoso, né, muito cedo, um talento extraordinário. Casou com a Saskia, posou para vários quadros dele, usou como modelo, né, teve filhos e tal, e enfim, ganhou muito dinheiro. Ele morava em Amsterdã, né, na Holanda, Amsterdã, século XVII, e ele logo assim, ele morou de aluguel, né, logo assim que casou, morou muito tempo de aluguel, e aí começou a ganhar muito dinheiro e tal, comprou uma mansão, né, em Amsterdã, uma casa muito bacana, estava extremamente feliz com a família e tal, mas ele teve alguns reveses e tal, alguns trabalhos não foram, algumas encomendas, né, foram rejeitadas, não foram aprovadas e, enfim, sua técnica foi melhorando de tal modo que as pessoas passaram a não entender tanto, né, elas deixaram de ser mais comerciais, seus trabalhos deixaram de ser comerciais como eram no início. E na verdade não porque ele tenha piorado, mas ele melhorou, e as pessoas na época, né, não entenderam muito o seu estilo, a sua técnica. Começou cada vez soltar mais na pincelada, usando realmente um pasto, enfim. E os seus desenhos também, ele foi um grande gravurista, né, mas ele melhorou tanto que as pessoas foram incapazes de entender aquele mundo dele. E logo depois, quer dizer, aí ele começou a se endividar, né? Perdeu a esposa faleceu, depois perdeu o filho, enfim. Ele era apaixonado por arte, continuou, mesmo endividado, ele continuou. Endividado não, antes dele endividar, ele começou uma coleção de arte de outros artistas, começou a comprar, enfim. Aí começou a se endividar, aí a casa foi levada a leilão, junto com os outros bens que ele tinha, levada a leilão, e ele foi perdendo tudo. E esse autorretrato é dessa época, depois dele passar aí por esses reveses, né?
Então, o que a gente pode observar, né, é algo mais que uma semelhança, né, com ele. Não, é algo mais que um retrato que buscava apenas a semelhança, né? Se a gente comparar com os seus trabalhos dos anos anteriores, né, dos anos felizes realmente, para vocês terem ideia, esse trabalho foi feito por volta de 1665, mas o ano que a sua casa foi leiloada, foi colocada a leilão e seus bens e tal, isso foi no ano de 1656. Então, quer dizer, 10 anos antes. E se a gente comparar esse autorretrato com os outros que ele produziu antes de 1656, a gente pode observar que os músculos, né, os músculos do rosto, eles cederam, os olhos tornaram-se maiores e mais profundos, mais sombra, né? Esse homem de meia idade que conheceu o triunfo lá na juventude, né, sofreu desgosto, né, e derrotas que lhe tiraram a alegria de viver. Então esse trabalho mostra isso, então, e cada vez mais profundo, mas mostra também uma profundidade não só de captar a alma humana, né, usando o seu próprio rosto como modelo, mas também uma capacidade técnica, né, se a gente olha de perto, é como se a gente pudesse fazer uma arqueologia da imagem, é como se a gente pudesse penetrar pela textura, pela tinta, né, aquilo que eu chamo de trama pictórica, matéria, né, a matéria, como se você atravessasse essa trama construída não por certezas, mas por dúvidas. Ele vai trabalhando camada sobre camada, não com camadas certeiras, né, ele não estava certo do que ele ia fazer, né? Um profundo conhecedor da técnica, do material, mas ele ia além, ele ia para o lugar do inefável, do intangível, daquilo que ele não conhecia, né? Então é como se você penetrasse nessa trama e pudesse chegar realmente através da matéria pictórica, né, de ultrapassar a matéria pictórica e chegar na alma. Então é incrível. Rembrandt realmente é um grande mestre, do chiaroscuro, mas também um mestre em desvendar ou atingir, né, a alma humana. Vamos lá, vamos continuar. Estou fazendo um mapeamento, reforço alguns pontos de luz. E sempre no desenho a gente vai comparando as distâncias, né? A distância do olho para a sobrancelha, a distância do olho para o nariz, a gente vai comparando na nossa referência. Desenha sempre o que você vai fazer com o que você já tem. Sempre comparar aquilo que você vai fazer, ou o que você está fazendo, com as linhas ou as manchas que você já fez. Aí você chega na proporção. Claro, aqui eu estou mostrando as etapas técnicas e tal. Mas enfim, é mais um bastidor do estudo, né? Desses estudos que eu faço dos grandes mestres, e que sirva de incentivo e de modelo para que vocês também façam. Eu recomendo muito para quem quer evoluir na arte, nas artes visuais, aí no desenho, na pintura, na escultura, fazer isso. Na ilustração, na tatuagem, na arquitetura, né? Os arquitetos aí desenvolver o olhar, isso tudo é
desenho, realmente copiar os grandes mestres, né? Reproduzir não com a intenção como se fosse um falsário, né? De reproduzir a técnica. Aqui, ele, por exemplo, ele usou óleo sobre tela. Aqui não, na verdade eu estou partindo da forma, né? Mas não dos procedimentos técnicos ali que ele usou. Lembrando que quinta, live no YouTube. Quinta-feira às 20 horas. Um passo a passo de desenho. Mas essas de terça-feira, aqui no Instagram, é sempre o estudo de uma obra de um grande mestre. Hoje, um autorretrato de Rembrandt. Agora eu vou passar para a sanguínea. Lápis sanguínea, nessa maravilhoso, e por curiosidade aqui, olha só a marca Lyra, né? Ela é alemã, série Rembrandt. Olha só, homenagem a esse grande artista. Esse lápis carvão também, Lyra, Rembrandt. Olha que bacana. Esse é o nosso artista de hoje. Sempre tem em mãos, gente, um pincelzinho. Eu uso pincel leque, mas um pincel macio, pode ser de maquiagem, uma escovinha super macia para tirar qualquer sujinho. Evitar esfregar a mão, até porque esse aqui é um material bem... ele borra, né, se você esfregar a mão. Depois de pronto, é só fixar, né? Existe fixador para desenho, mas eu recomendo aqui, que funciona muito bem, é ótimo, é laque de cabelo, um spray. Coloca uma distância, no mínimo 40 centímetros de distância do desenho na horizontal, e dá uma sprayada rápida, espera secar um pouquinho, depois dá a segunda camada, laque de cabelo. Caneta monozero, caneta borracha. Vou mantendo as áreas mais escuras, né? Aqui, por exemplo, no preto do próprio papel, né? Essa sombra do nariz aqui, no preto do papel. E é legal o lápis carvão branco com a sanguínea, eles se misturam. Ó, devagarinho aqui. Se você conhece alguém que gosta de desenho, compartilha, manda um aviãozinho aí para a pessoa. Vamos democratizar a arte. Só como aos poucos nós vamos... Estou mapeando ainda, né? Luz e som fazendo de forma lenta, percebendo a forma, mas de maneira que vocês também possam acompanhar, entender o processo.
Rembrandt, eu tive oportunidade assim de ver muitos trabalhos dele. Realmente é um artista fundamental. Eu passei um tempo em Amsterdã e Londres, na época que eu fiz um curso de arte lá, e tive a oportunidade de conhecer a casa que ele morou. Hoje é um Museu Rembrandt. Lá está a prensa dele que ele usava para suas gravuras, muitas gravuras. No Rijksmuseum, Museu de Amsterdã, Museu Real, né, um dos principais museus da Holanda. Tem muitos trabalhos dele, muitos trabalhos, fantástico, autorretrato, tem vários. E lá está também a Ronda Noturna. Ronda Noturna, um dos quadros mais famosos do Rembrandt. É a maior tela que ele pintou. É uma tela, e uma curiosidade, que é uma tela que, na verdade, ela está cortada porque ela não coube, foi uma encomenda da prefeitura de Amsterdã, e ela precisou ser cortada para entrar. Na verdade, não foi da prefeitura, foi um grupo, eu não lembro exatamente foi um grupo que encomendou, eu não lembro exatamente. Depois, né, a prefeitura adquiriu, foi para a prefeitura, mas precisou ser cortada. E em 1939 ela foi exposta no Rijksmuseum. E aí veio a Segunda Guerra Mundial, estourou a Segunda Guerra Mundial, o quadro estava lá no Rijksmuseum, e aí os holandeses, né, os nazistas chegando, né, ali nas redondezas já, os holandeses pegaram a tela e esconderam, levaram primeiro, tiraram de Amsterdã, levaram para o interior um castelo, né, que é uma fortificação, uma tela enorme, e levaram para esse castelo, ficou lá um tempo, e aí os nazistas, cada vez mais próximos ali, foram se aproximando da região onde estava o quadro, e aí eles levaram para um barco, e essa tela ficou um bom tempo num barco, né, e escondida. Depois foi para um galpão de um ferreiro, ficou escondida nesse galpão. Aí, com medo dos nazistas descobrirem a tela, porque os nazistas saquearam muito, né, destruíram muito a tela também, e outras foram roubadas realmente, levadas para a Alemanha. O Hitler fez muito isso. E aí, desse galpão, o quadro foi retirado de novo, foi colocado numa bobina, num cilindro, na verdade, um cilindro metálico, e foi enterrado. O quadro foi enterrado dentro de um cilindro, foi tirado do chassi, né, da moldura do chassi, enrolado, colocado num cilindro e enterrado. Ficou um bom tempo. Depois foi tirado, aonde ele foi enterrado, o solo, a areia, eles estavam preocupados, né, ficar ali e tal, e aí pegaram o quadro novamente e levaram para um abrigo, né, numa catacumba, na verdade, escondido, e ali o quadro permaneceu. Aí acabou a guerra, né, e aí o quadro foi levado de volta para o Museu Real, o Rijksmuseum, e está lá até hoje. E eu tive a oportunidade de ver essa tela de perto. É um show de trabalho, um espetáculo de domínio do chiaroscuro. Tá aqui, eu vou mostrar para vocês essa tela, por curiosidade. Essa tela. Depois ela foi atacada, né, ela lá no museu, foi atacada por acho que uma faca, não sei, um louco lá, um cara falou que atacou uma figura dessa, ele falou que era o demônio que estava na pintura e atacou a tela. E depois, um tempo depois, foi atacada por ácido. O cara jogou ácido, um outro louco, anos depois, jogou ácido nessa tela, mas ela está ali, linda, forte e salva. Olha o detalhe aqui, que fantástico.
a mão aqui, a luz vem de cima, ó, bate aqui na mão e joga a sombra da mão na roupa dele. Então tem todo um jogo de, né, um chiaro-escuro, e ele foca a cena, tem um dinamismo através da luz e sombra. É fantástico. A Ronda Noturna de Rembrandt. Eu poderia trabalhar aqui também com um pouco de lápis de cor, que aí eu poderia amarelar a pele, mas eu não vou fazer isso não, eu vou focar. A ideia é a reprodução do tratamento de luz e sombra, do claro e escuro, e não exatamente reproduzir as cores. Então, às vezes o menos é mais, né? Vamos focar, vamos trabalhar só com esses três lápis. Lápis carvão branco, sanguínea e lápis carvão preto. Vou trabalhar um pouco agora com lápis carvão preto. Então o preto que tem aqui até agora, só do papel. Então, aos poucos, nós vamos trabalhando as certezas aqui, né? Os traços mais certeiros. Mas primeiro a gente vai titubeando, né, nas manchas até chegar no traço mais preciso, ou na mancha mais precisa. Nós vamos mapeando. Olhando a distância do cabelo para o olho, né? Essas distâncias tem que observar. Não basta desenhar um olho super bem, super certinho, se ele estiver fora do lugar. Entende? Não adianta saber dominar o desenho do nariz se ele estiver fora do lugar. Então, essas comparações, né, de um elemento com o outro, os espaços, isso é fundamental. Fica muito expressivo, né? O desenho, assim, saindo das sombras. A gente vai revelando a forma. Tirar o desenho das sombras. Tirar a figura das sombras. Trazer para a luz. E aí ele solta da tela aos poucos. Do papel, no caso. Agora, um dos trabalhos que eu mais gosto do Rembrandt se chama A Noiva Judia. Esse trabalho é, assim, incrível também. Trabalho que está, se eu não me engano, está na National Gallery, em Londres. Não lembro se eu vi lá ou se no Rijksmuseum. Não, mas é em Londres mesmo. Esse quadro está em Londres. National Gallery. A Noiva Judia. Tem muitos quadros do Rembrandt lá, em Londres. No MASP, em São Paulo, nós temos um trabalho de Rembrandt. Até pouco tempo não se acreditava que... achavam que era de discípulo dele, mas pesquisas mais recentes mostram que quase 100% assim de ser do Rembrandt. Pietro Maria Bardi fez um trabalho sensacional assim de garimpagem mesmo, e conseguir
comprar esses trabalhos todos aí à frente lá do MASP, de grandes mestres mesmo da arte, da história da arte. Sensacional. E aí é conterrâneo de Van Gogh, né? Holandês também. E o Rembrandt quase não saiu de Amsterdã. Quase não saiu da Holanda. Amsterdã era um grande centro realmente da Europa na época, século XVII. Bigodinho. E vou ajustando aos poucos. Toda terça, então, uma live aí a partir de um estudo, né, de um grande mestre aí da história da arte. Hoje, Rembrandt, um autorretrato. Esse quadro está no Louvre, Paris. E aí eu escolhi aqui uma cartolina preta, né, um papel fundo preto, papel preto, para poder desenhar aí o Rembrandt, usar a referência, essa pintura, esse autorretrato de Rembrandt. Depois eu vou disponibilizar esse vídeo, né, dessa live. Eu vou disponibilizar sem edição, vou deixar inteiro, sem corte, lá, vou colocar no meu canal do YouTube. Chegar um pouquinho para trás, porque tá encostando. Nota que o preto eu usei uns toquezinhos, né, de preto carvão. Estou mantendo bastante o preto do próprio papel. Logicamente que o papel não é tão intenso, não é tão preto quanto o lápis carvão. Dá para ver a diferença, né? Um desenho solto, expressivo, assim como é a pintura dele. Olha só. Aqui a intenção é realmente entender, né, a luz e sombra, o claro escuro, é a gente se aprofundar nesse mundo do claro escuro, qual o Rembrandt Van Rijn foi mestre. Ele e o Caravaggio, né, são os maiores mestres do claro escuro. Caneta mono zero.
Meta borracha. Gente, isso aqui é um alongador. O lápis vai diminuindo. A figura vai perdendo o contorno, né? Ela se funde, ela se mescla ao fundo. Ou seria o contrário, né? Ela está nas sombras, totalmente apagada nas sombras, e de repente um ponto de luz vai revelando, vai tirando ela das sombras. Um pouco mais para baixo aqui, né? É um desenho intenso e ao mesmo tempo super prazeroso de fazer. Logicamente que aqui é um estudo de luz e sombra, né? Claro, partindo do autorretrato, né? Mas não é exatamente uma retratação mesmo de um... Não interessa tanto os traços, você captar exatamente as características do personagem, sim as características da luz, desse mundo Rembrandt. Essa é a intenção desses estudos aí dos grandes mestres. Mas eu gosto muito de retrato. É um gênero artístico que eu gosto muito. E a pessoa que eu mais retratei até hoje, olha só que interessante, a pessoa que eu mais retratei foi a Dercy Gonçalves. A saudosa, grande atriz e comediante Dercy Gonçalves. Porque eu fiz o monumento dela, né? Me contrataram, me chamaram para retratá-la num monumento para a cidade natal dela, Santa Maria Madalena, cidade que ela nasceu. Ela era viva ainda. E em 2004 foi inaugurado esse monumento com 4 metros de altura, cerca de 10 toneladas. Esse monumento fica na praça lá de Madalena. E quando eu estava fazendo o monumento, né, eu tive com a Dercy algumas vezes, fotografei ela em várias posições para poder trabalhar, né, na escultura. Ela esteve aqui no ateliê por 3 vezes. Enfim, concomitantemente à escultura, eu fui trabalhando. Olha como o desenho vai ganhando com esses rabiscos. Dá para ver muito bem, a luz bate aqui, não sei se dá para perceber. Enfim, eu fui retratando ela em desenho, fiz muitos desenhos dela e pinturas também, quadros grandes.
que retratam a Dercy. Esses quadros foram expostos depois em 2 exposições em São Paulo. Enfim, foi muito bacana. Ela foi no vernissage. Muito bacana assim, ter conhecido a Dercy, ter feito esses trabalhos. Então eu retratei muito, eu fiquei completamente apaixonado nela na época. Completamente assim. Que figura fantástica. Que vulcão que foi a Dercy Gonçalves, assim, para paixão pela vida. Pessoa incrível. E aí tem uma barba rala. Olha que eu não fiz contorno e depois foi preenchendo o contorno, não. Nós vamos preenchendo a imagem, vamos meio que titubeando nas sombras, né? Revelando as luzes, e a imagem vai surgindo de manchas. Nós vamos blocando as sombras e as luzes. Se eu quisesse reproduzir realmente fielmente nas cores, poderia usar lápis de cor aquarelável, né, que é bem macio, chegaria naquelas cores, né, uma cor mais amarelada, mas a intenção aqui não é realmente colocar um certo limite de materiais, porque o limite, na verdade a gente pensa assim, a arte é liberdade, você vai... vem na cabeça, você vai colocando, e na verdade quando você coloca limites, é no limite que você consegue realmente uma liberdade maior, né? Você se colocar certas condições, por exemplo, de materiais, né? É a chamada economia do buraco. Se a gente imagina um buraco, você cavando um buraco, quanto mais você tira desse buraco, maior o buraco fica. E na arte é a mesma coisa, nesse conceito da economia do buraco. Quanto mais você tira do desenho, maior ele fica, ou pode ficar, né? Não é o caso de todo tipo de desenho, mas é um belo conceito para ser pensado assim, né? Quanto mais você tira, maior ele fica, no sentido de mais forte, mais profundo. Porque aqui a intenção não é ilustrar um trabalho, e sim entender esse trabalho através de uma... Aqui o principal é o quê? O chiaroscuro. Então, através da técnica do desenho, nós estamos partindo da pintura para chegar a essa compreensão realmente do chiaroscuro. A compreensão desse mundo de Rembrandt. Pode intensificar uns pontinhos de luz com giz pastel seco. Deixa eu fazer uma pontinha nele, cortar um chanfrado aqui. Giz pastel seco. O
Vou intensificar algumas luzes. E vou diminuindo, eu intensifiquei algumas luzes, vou diminuir outras. Aqui na ponta do nariz também. E agora eu vou diminuindo algumas outras luzes. Estão percebendo a intensidade, né, de luz. A gente poderia estar trabalhando só em preto e branco, mas aqui eu incluí a sanguínea. Rembrandt trabalhou também muito em bico de pena. Fez muita gravura. Desenho a lápis. Sanguinha.
Rembrandt, ele, quando foi para Amsterdã, ele já tinha estudado com um artista, e aí foi para Amsterdã e começou a trabalhar como aprendiz, né? Porque isso era muito comum antigamente, isso aí no século XVII. Você entrava para o ateliê de um artista, né? Lá você ajudava ele, você trabalhava em troca do aprendizado, né? Você aprendia e trabalhava. Logicamente que você ia subindo de posição e ia ganhando realmente com os trabalhos lá que você ia ajudando e tal. Então Rembrandt fez isso no ateliê do maior artista na época, do maior ateliê que existia em Amsterdã na época, do Peter Lachmann. Então ele aprendeu bastante com Peter Lachmann e depois ele superou, né? Desenho bem pequeno para muitos detalhes com esse material, principalmente com lápis o giz pastel seco. Mas isso é que é o bacana. Esse desenho não é preciso, né? Em termos de linha. Aqui são manchas, são rabiços, são grafismos e se torna quase uma pintura, né? Olha só, com a soltura. Tem uma soltura, né? Um frescor do momento, do fazer, do processo. Você não esconder isso, como acontece na obra do Rembrandt. Se você pudesse fazer uma arqueologia da imagem, entrar realmente nessa trama de linhas, de manchas, no caso dele, do trabalho dele, das pinceladas. E aí eu acho que a intenção, né, do que nos interessa aqui é tirar a figura das sombras, né, através das luzes, né, das áreas claras, você vai puxando, né, através de manchas, enfim. A mão só sugerida aqui embaixo. Voltando a dizer, se eu quisesse uma aparência maior com a obra original, trabalharia com lápis de cor também, para dar essa, ou o próprio giz pastel colorido, né, para dar essa tonalidade mais amarelada, mas que não é o caso aqui,
prefiro ficar os três tipos de lápis aqui. E quase que sumindo mesmo. Então a mão é só sugerida, né? Puxei o nariz um pouquinho para baixo. Nós vamos fazendo os ajustes. Mas não vou ficar tão preocupado com essas pequenas. O que nos interessa realmente é o chiaroscuro de Rembrandt. Como a gente pode ir mesclando, né? Sanguínea com giz pastel, com lápis carvão. A matéria, né? Vai se misturando. Os materiais
compatíveis. Agora, se eu usasse aqui a sanguínea oleosa, por exemplo, existe o sanguínea óleo, né? Oleosa, o lápis, né? Vem escrito. Aí não conseguiria esse resultado de mistura com esses outros materiais. Se eu puxei o nariz para baixo, vou puxar também levemente a boca. E aí o estudo de hoje, autorretrato de Rembrandt. Desenho super pequenininho. Deixa eu ver. Genival, começou uma verdadeira aula de arte. Parabéns, professor. Valeu, Genival. Valeu. Deixa eu ver aqui. Bom, é isso, gente. Meu estudo de hoje. Deuseni Félix. Qual o nome e número desse lápis? Olha, o lápis carvão é o 2B, tá? Da Rembrandt. Lira é um lápis alemão. 2B. Porque não quebra... Olha aqui, ó, 2B. Porque tem lápis muito macio. Lápis carvão, por ser muito macio, se você coloca aí acima de 2B, eu acho que é muito fácil de quebrar, né, a ponta. Então eu acho que o 2B é o que eu mais uso, tá? Esse aqui é o lápis sanguíneo, também da Lira, Rembrandt, tá? Sanguíneo. Vocês podem também comprar o lápis pastel na cor sanguínea. Também dá um resultado super bacana. Lápis pastel seco, tá? Tem que ser o lápis pastel seco. Porque existe também lápis sanguínea oleoso, tá? Vem aqui escrito oil, tá?
Esse aqui não, esse aqui é o seco, lápis sanguínea. Então, uma cor terracota maravilhoso. Ele é maravilhoso. E esse aqui, lápis carvão branco também. Pode ser também um lápis pastel branco, mas esse aqui é o lápis carvão branco, tá? É isso. Giz pastel seco, não pode ser o oleoso também para isso, porque o giz pastel oleoso ele é muito parecido com giz de cera, tá? E aqui um papel super, claro, ele nem é muito apropriado para isso, ele é quase encerado, né? Então não é um papel de ótima qualidade, isso é uma cartolina, tá, preta, mas eu queria mostrar que com um papel preto qualquer a gente pode, com um material super simples, a gente pode fazer muita coisa, tá? Fazer mágica. Enfim, é isso. Mas eu até recomendei aqui o Canson Mitenge. Tem várias outros papéis bem bacana também. É isso. Deixa eu ver. Carlos, boa noite, meu amigo Henrique. Boa noite, Carlos. Marisa Morari, que aula maravilhosa. Quanto estou aprendendo. Que bom, Marisa. Fico feliz. Genival, acompanha uma live desse artista. Quem não conhece, passa a conhecer o que é arte. Parabéns. Valeu, Genival. Deixa eu ver. Monique, show, obrigado. Beethoven Cunha presente, maravilha, sempre impressionado. Valeu, Beethoven. Beethoven também evoluindo muito nos seus desenhos. Beethoven, para quem não conhece aí, vale a pena seguir. Um grande músico, um grande musicista, né? Muito experiente. Um artista, né? Maestro Beethoven. Também com esse nome, né, Beethoven? Muito bacana. Aconselho você a fazer um curso com ele. Eu pretendo fazer em breve. Valeu, Genival. Por falar nisso, fica ligado então, Genival. Eu nem ia abrir uma turma, mais uma turma esse ano, mas eu resolvi, muitas pessoas pedindo e tal, e eu vou abrir uma turma agora em dezembro, tá? Então fica ligado que vou abrir uma turma de desenho agora, né? Oficina do desenho, anatomia artística, o corpo humano. E lá eu tenho uma aula que é fantástica, eu coloquei na plataforma para os alunos atuais, e vão estar também, essa aula vai estar também para os alunos, para os novos alunos, para a nova turma, que é a aula de retrato, tá? Uma aula fundamental para quem quer se aprofundar na técnica do retrato, retratar uma pessoa querida. Então fica ligado que é uma mistura de duas metodologias que funcionam assim incrivelmente. Fica ligado então, Genival. Bom, esse Genival está dizendo que não é só um estudo para você, amigo, é uma verdadeira aula de arte para nós que estamos assistindo. Obrigado, meu amigo. Márcia Franco, muito obrigado, Henrique, super bacana. Valeu, Márcia. Raquel Gonçalves, olá, Raquel, boa noite. Deixa eu ver. Show de técnica, obrigado. Não, o Pandolfo Márcio está perguntando se é do Vermeer. Não é do Vermeer. Vermeer também é um outro grande artista holandês, Vermeer, mas esse é do Rembrandt, é um autorretrato de Rembrandt, tá? Do período barroco, século XVII. Tá? Acertou aí no período e é arte holandesa, né? Vermeer um pouco mais suave, né? O Rembrandt mais intenso emocionalmente, e o uso do chiaroscuro, né? O contraste de luz e sombra. Isso é um retrato do chiaroscuro, um estudo do chiaroscuro através de um autorretrato de Rembrandt. Sim, o Pandolfo, lápis pastel. Esse aqui na verdade não é lápis pastel, é um lápis carvão branco, lápis carvão preto e sanguínea, lápis sanguínea.
Ok. Valeu, Isabela, obrigado. Tuti, que isso, que perfeito. Obrigado, Tuti. Ficou muito show, obrigado, Genival. Vânia Manhães, olá, Vaninha, aluna também do curso, obrigado. Rosângela Rebolo, muito bom, Henrique, você é demais. Valeu, Rosângela, também sempre presente. Magno Alencar, bom trabalho, obrigado. Tuti, demais, obrigado. Pena que chegou no final. Pois é. Portal Calçados, entrou João Garçom. Boa noite, forte abraço de São Caetano, Pernambuco. John, forte abraço, São Caetano, Pernambuco. Que bacana. Raquel Pereira, minha visão de desenho nunca mais será a mesma. Valeu, Raquel. Raquel, aluna também. Muito bacana. Aluna do curso fechado. Pandolfo, obrigado de nada. Berna Valadares, entrou. Vilma. Bom, gente, vou ficar por aqui então. Até a próxima. Quero convidá-los para quinta-feira, depois de amanhã, no YouTube. Ok? Um passo a passo no YouTube. Aí já não vai ser um estudo de um grande mestre, é uma outra história, tá bom? Até lá. E terça-feira que vem aqui no Instagram, mais um estudo de um grande mestre. Valeu, tchau, tchau.